Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos aqui fazer mais um vídeo tratando sobre a questão da reencarnação. Nesta feita nós vamos trabalhar a doutrina da reencarnação nos pais da igreja. E por que eu escolhi este tema? Porque como eu já falei, eu vejo os reencarnacionistas ou espíritas fazendo vídeos, e diga-se de passagem, vídeos mentirosos, dizendo que, por exemplo, Orígenes e Clemente de Alexandria e outros pais da igreja defendiam a doutrina da reencarnação. Então, eu estou consciente que a maioria dos cristãos, eles não têm acesso a essas obras aqui, as obras patrísticas. Eu sei disso. E por eles não terem acesso a estas obras antigas, eles são facilmente enganados pelos espíritas. Eles dizem o que querem, eles dizem, Orígenes acreditava na doutrina da reencarnação, Clemente de Alexandria também acreditava na doutrina da reencarnação. Aí eles vão dizer o seguinte: a doutrina da reencarnação ela foi tirada da Bíblia Sagrada, no concílio, me parece que de Éfeso, ou de Constantinopla. Bom, eu não recordo bem o concílio agora, mas ali por volta do 4º para o 5º século, eles elencam que num determinado concílio a Igreja Católica decidiu retirar a doutrina da reencarnação e, diga-se de passagem, da Bíblia Sagrada. Então nós vamos trabalhar todas essas questões e vamos abordar aqui a questão da doutrina da reencarnação nos pais da Igreja. Será que a doutrina da reencarnação ela foi retirada do cristianismo no 4º século ou no 5º século? Será que isso é verdade? Ou será que a doutrina da reencarnação ela, de fato, nunca foi aceita na ala cristã ortodoxa? Nós vamos analisar este ponto. Eu gostaria que você acompanhasse mais este vídeo. Este vídeo aqui ele tem então um caráter agora mais histórico, certo? Eu vou trabalhar muito os escritos dos pais da igreja. No que diz respeito à Bíblia Sagrada, eu já trabalhei muito em outros vídeos, as passagens da Bíblia Sagrada que são usadas pelos espíritas para falarem sobre a reencarnação. Eu já trabalhei isso em 5 vídeos atrás, que você pode estar vendo. Então eu estou seguindo aqui uma sequência de vídeos que tratam sobre a questão. Então eu gostaria só de ter a sua atenção, e este vídeo ele é muito importante. Eu ainda não sei se esse vai ser o último vídeo, mas uma coisa eu sei. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo todo, porque ele tem muita importância. Tem muita importância. Historicamente falando, ele é um peso. Ele é um argumento de peso para você. Tá certo? E eu vou trazer aqui obras inacessíveis à maioria dos cristãos, que os espíritas usam de forma distorcida. Então eu vou usar estas obras aqui e vou fornecer material para você refutar não só a doutrina da reencarnação, mas também a mentira dos espíritas que recorrem à paz da igreja, distorcendo o que eles dizem. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui por Justino de Roma. Justino de Roma ele foi um filósofo cristão, ele era antes um filósofo convertido ao cristianismo. Justino ele viveu entre os anos 100 a 165. Então vamos ver o que Justino de Roma ele diz sobre a doutrina da reencarnação. Certo? Nós vamos ver o que Justino diz sobre a doutrina da reencarnação. Vamos aqui para diálogo. Vou aqui para a página 118. Página 118, diálogo com Trifão, capítulo 4. Olha o que Justino vai dizer aqui. Ó. Isso aqui é um diálogo, não sei se real ou imaginário, a maioria dos intérpretes dizem que é imaginário, mas seja como for. Mas o que ele apresenta aqui de doutrina é verdadeiro. Quer seja a favor do cristianismo, ou o contrário ao cristianismo é doutrina. Então, nesse diálogo aqui, vamos ver o que ele diz aqui, ó, no diálogo dele com Trifão. Ó.
Vamos ver aqui, ó. O que é que Trifão diz aqui? Ele perguntou. Aqui ele está falando, ele perguntou, ele está falando de Trifão. E que castigo sofrem aquelas julgadas indignas dessa vida? Justino responde, vivem acorrentadas no corpo de feras, e esse é o castigo delas. Ele replicou, e elas sabem que vivem nesses corpos por essa causa, como castigo de algum pecado? Responde ele, Trifão, penso que não. Ele concluiu, portanto, nem essas tiram proveito algum de seu castigo. E eu diria ainda que nem castigo sofrem, uma vez que não têm consciência do castigo. Eu concordei, diz aqui Justino. Sim, de fato. Ele continuou. Ele continuou aqui. Veja, Justino de Roma ele está dizendo que Trifão continuou. Portanto, nem as almas veem a Deus, nem transmigram para outros corpos, pois dessa forma elas saberiam que esse é o castigo e temeriam cometer o mais leve pecado no corpo sucessivo. Contudo, também concordo que elas sejam capazes de entender que Deus existe e que a justiça e a piedade são um bem. Aí diz aqui Justino de Roma, eu concordei, falaste corretamente. Então, por esse diálogo aqui de Justino de Roma com Trifão, esse diálogo ele pode ter acontecido, pode ser um diálogo imaginário, mas o que é que eu vou extrair aqui como verdadeiro? É a doutrina. Aqui está muito claro o posicionamento de Justino de Roma. Ele é contrário à doutrina da reencarnação. Vou ler mais uma vez. Portanto, nem as almas veem a Deus, nem transmigram para outros corpos, pois dessa forma elas saberiam que esse é o seu castigo e temeriam cometer o mais leve pecado no corpo sucessivo. Contudo, também concordo que elas sejam capazes de entender que Deus existe e que a justiça e a piedade são um bem. Aí Justino diz, eu concordei. Aí Justino continua, falaste corretamente. Então aqui está o posicionamento de Justino Mártir. Começamos aqui por Justino Mártir, que entre os filósofos cristãos ele é um dos mais antigos. Então a posição de Justino Mártir é que não há reencarnação. E olha, veja bem aqui o posicionamento oficial de Justino, um posicionamento cristão. O que é que ele diz? Contudo, eu não afirmo que todas as almas morram. Isso seria uma verdadeira sorte para os maus. Digo então que as almas dos justos permanecem num lugar melhor e as injustas e más ficam em outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Desse modo, as que se manifestaram dignas de Deus não morreram. As outras são castigadas enquanto Deus quiser que existam e sejam castigadas. Palavras de Justino de Roma ou Justino Mártir. Aqui está, queridos, eu estou começando por Justino, mostrando aqui a posição cristã de um dos pais da igreja. E Justino Mártir, ele aqui está representando a igreja ortodoxa, a igreja oficial, ok? O segundo ponto que nós vamos demonstrar, ou o segundo teólogo que nós vamos trazer aqui para a nossa discussão, é Clemente de Alexandria. Vamos lá. Quando a gente vai para Clemente de Alexandria, no livro Stromata, livro, por exemplo, 6, capítulo 4, página 229, livro 3, capítulo 3, e vamos ver versículo 13, página 25. Aí também tem livro 4, capítulo 12, verso 83, página 227. Vê também livro 4, capítulo 12, versículo 88, página 231. Vê também livro 4, página 26 e 27. Vê também página 315. Em todas essas referências, Clemente de Alexandria, ele fala na doutrina da transmigração das almas, mas em nenhum momento ele defende
Ele defende isso. Vamos ver aqui alguma das referências aqui. Vamos aqui. Clemente Stromata, capítulo... Livro 4. Vamos ver aqui. Livro 4. Vamos ver o que ele diz. Página 229. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós aqui. Ó. Página 229. Ó, o que ele diz aqui. Página... Livro 4... não, aqui é Stromata. Livro 6, aliás, perdão. Livro 6, página 229. O que ele diz aqui, ó. Vamos lá. O que ele diz aqui? Tanto outros princípios quanto, especialmente, o da transmigração da alma, pois os egípcios cultivavam uma filosofia própria. Isso é principalmente mostrado por sua cerimônia sagrada. Bem, aqui ele faz referência à transmigração da alma, ou seja, a reencarnação. Mas ele aqui não defende. Vamos acompanhar aqui ainda mais Clemente. Deixa eu ver aqui. 229. Aí vamos aqui para o... Vamos aqui, livro 4. Livro 4. Vamos ver, Clemente, o que ele diz mais sobre livro 4, página 227. O que ele diz aqui, ó. 227. Eu peço a paciência de vocês sobre essa questão. Ó, mas a hipótese de Basílides sustenta que a alma, tendo pecado anteriormente em outra vida, suporta punição nesta, sendo a alma eleita honrada pelo martírio, e a outra purificada por meio de castigo apropriado. Aqui, mais uma vez, Clemente cita a doutrina da reencarnação ou transmigração da alma, mas veja que uma coisa é a doutrina da reencarnação ser conhecida dos pais da igreja. Outra coisa é ser defendida pelos pais da igreja. Agora eu pergunto, Clemente ele defendia a doutrina da transmigração ou reencarnação da alma? Não. Ele conhecia e ele atribui a defesa desta doutrina a Basílides, que era considerado um herege pelos pais da igreja. O que ele diz, ó. Mas a hipótese de Basílides sustenta que a alma, tendo pecado anteriormente em outra vida, suporta punição, sendo a alma eleita honrada pelo martírio. Então, a doutrina da transmigração ou reencarnação, ela já existia, sim. Os pais da igreja conheciam, sim. Mas nenhum dos pais da igreja até agora, como Justino de Roma ou Clemente de Alexandria, eles defendiam tal doutrina. Ao contrário, aqui no Stromata, conforme eu estou lendo, a gente vai ver que ele combate esta doutrina e ele atribui a doutrina a Basílides. E ele até diz que esta doutrina ela nasce entre os egípcios, conforme eu já li. Página 227, agora vamos ver aqui. Vamos aqui continuar aqui no livro 4, página 231. O que ele diz mais aqui sobre a questão? Vamos aqui. Se então alguém dissesse em resposta que o martírio é punido pelos pecados cometidos antes desta encarnação e que voltará a colher o fruto da sua conduta nesta vida, pois tais são as disposições da administração divina, perguntaremos a ele se a retribuição ocorre por providência. Bom, mais uma vez aqui, você vê Clemente de Alexandria fazendo referência à doutrina da reencarnação ou da transmigração da alma. Mas veja que ele não concorda, ele discorda completamente. Stromata, agora eu já li esse aqui. Agora vamos ver aqui, livro 4, página 315. Vamos ver o que ele tem a dizer mais aqui sobre a questão. Página 315. Vamos aqui, ó. O que ele diz aqui? Ele citando aqui, admiro Epicarmo, que diz claramente, citando Epicarmo, dotado de mente piedosa,
Tu não sofrerás ao morrer nenhum mal. O Espírito habitará no céu acima. E o poeta que canta, aquele cita outro, as almas dos ímpios vagueiam abaixo dos céus na terra, em dores mortais sob inevitáveis jugos de males. Mas a dos piedosos habitam nos céus, entoando hinos ao grande, ao bem-aventurado. Aí aqui entra a fala de Clemente de Alexandria. A alma, portanto, não é enviada do céu para algo pior, pois Deus opera todas as coisas rumo ao que é melhor. Mas a alma que escolheu a melhor vida, a vida que vem de Deus e da justiça, troca a terra pelo céu. Então, nas palavras aqui de Clemente de Alexandria, ele contraria claramente aqui a doutrina da transmigração da alma. Então, o que eu assisti em um vídeo espírita, eles citaram exatamente dois teólogos, grandes teólogos do cristianismo primitivo. Clemente de Alexandria e Orígenes. E então lá ele diz claramente que tanto Clemente como Orígenes defendiam a transmigração ou a reencarnação. E isso não é verdade. Eu estou mostrando para você aqui, pelos próprios escritos, de Clemente de Alexandria, no Estrômata, que eles não eram favoráveis à doutrina da reencarnação. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Doutrina da reencarnação ou transmigração das almas não combina com doutrina da ressurreição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é inconciliável se defender doutrina da reencarnação e ao mesmo tempo se defender doutrina da ressurreição. Isso é altamente contraditório. Com isso eu quero dizer, e estou dizendo, que todos os pais da igreja defendiam o que é bíblico, a doutrina da ressurreição corporal. Eles defendiam a imortalidade da alma, sim, e defendiam também a doutrina da ressurreição corporal. Logo, se os pais da igreja defendiam a doutrina da ressurreição na volta de Cristo, fica claro e evidente que eles não defendiam a doutrina da reencarnação, porque é incompatível um ensinamento com o outro. Você não pode, simplesmente você não pode crer ao mesmo tempo na doutrina da transmigração ou reencarnação da alma e também crer na ressurreição corporal. Não. Ou você crê numa ou você crê na outra. Não dá para defender as duas. E visto que nos pais da igreja, como eu leio Orígenes, Clemente de Alexandria, enfim, todos os pais da igreja, eles eram adeptos, e por serem cristãos, eles eram adeptos e defensores da doutrina da ressurreição corporal na vinda de Cristo. Logo, isso elimina a doutrina da transmigração da alma ou da reencarnação. Vamos ver se eu encontro aqui mais uma citação aqui de Clemente. Clemente, livro 6. Eu estou aqui no... Vamos aqui, Clemente, livro 6. Página 241. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos aqui. 241. Clemente, livro 6. Clemente, livro 6, 241. Pronto. Olha aqui, Outra razão que eu vou lhe mostrar porque Clemente não acreditava na doutrina da reencarnação é o fato de que ele defendia que Cristo Jesus, em espírito, em forma desincorporada, fora do corpo, na alma, ele foi aos espíritos em prisão no Hades e pregou o evangelho. Isso diz Clemente, Estromata, livro 4. Tá certo? Olha o que ele diz, Vamos lá. Pois aqueles que eram justos segundo a lei faltava fé. Por isso também o Senhor, ao curá-los, dizia, tua fé te salvou. Vamos aqui, Por isso o Senhor pregou o evangelho àqueles no Hades. Tá certo? Aí aqui ele continua dizendo,
Pois quem em seu juízo pode supor que as almas dos justos e dos pecadores estejam na mesma condenação, acusando a providência de injustiça? Mas como? As Escrituras não mostram que o Senhor pregou o Evangelho àqueles que pereceram no dilúvio? Ou melhor, que haviam sido acorrentados, aqueles mantidos em prisão e guarda? E foi mostrado também no segundo livro de Estromata que os apóstolos, seguindo o Senhor, pregaram o Evangelho àqueles no Hades, pois era necessário, a meu ver, que, como aqui, também lá, ou seja, no Hades, os melhores dos discípulos fossem imitadores do Mestre, de modo que ele conduzisse ao arrependimento os pertencentes aos hebreus, e eles, os gentios, isto é, aqueles que haviam vivido em retidão segundo a lei e a filosofia. Aí aquele continuou: se então o Senhor desceu ao Hades, por nenhuma outra razão senão para pregar o Evangelho, como ele de fato desceu, foi para pregar o Evangelho a todos ou somente aos hebreus? Se, portanto, a todos, então todos os que creem serão salvos, ainda que sejam gentios, ao fazerem sua confissão. Ali, pois os castigos de Deus são salvíficos e disciplinares, conduzindo à conversão e preferindo o arrependimento à morte do pecador. Palavras de Clemente de Alexandria. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Vamos ver. Ele diz mais aqui sobre a descida de Cristo, ó. Além disso, o Evangelho diz que muitos corpos que dormiram ressuscitaram. Aqui ele prossegue. Vamos lá. Pois Deus não é apenas Senhor dos judeus, mas de todos os homens, e mais proximamente Pai daqueles que o conhecem. Pois se viver bem segundo a lei é viver, também viver racionalmente segundo a lei é viver. E os que viveram retamente antes da lei foram classificados sob a fé e julgados justos. É evidente que também aqueles que estavam fora da lei, tendo vivido retamente, em razão da natureza peculiar da voz, embora estejam no Hades e sob guarda, ao ouvirem a voz do Senhor, seja de sua própria pessoa ou agindo por meio de seus apóstolos, com toda presteza se voltaram e creram. Palavras de Clemente de Alexandria. Então, eu mostrei aqui claramente que Clemente de Alexandria, ele advogava a doutrina da ressurreição. Ele também cria que quando Cristo desceu ao Hades, pregou o evangelho às almas. Quando ele fala assim, ele está se referindo a 1 Pedro 3, capítulo 3, versos 18 a 20, que Pedro diz que no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 4,6 diz que por isso também o evangelho foi pregado aos mortos. Então é a esta passagem da carta de Pedro que Clemente faz alusão quando diz que Cristo desceu ao Hades e pregou o evangelho aos mortos. Ora, vejamos o seguinte: se as almas realmente reencarnassem, se houvesse a doutrina da reencarnação, não haveria razão para Cristo ter descido às almas e pregar o evangelho para que elas se convertessem. E se convertessem a quem? A ele, a Cristo. Ora, se Cristo é o Salvador, logo não há doutrina da reencarnação. Logo a reencarnação é falsa. Agora, se a reencarnação é verdadeira, Cristo então não é o nosso Salvador. Cristo não é o nosso Salvador. E de fato, isso ensinam os espíritas. Eles realmente dizem que Cristo não é o nosso Salvador, ele apenas serviu de exemplo. Ele foi uma alma evoluída que atingiu a perfeição. Mas eles dizem que Cristo não é o nosso Salvador. Então, que fique isso bem esclarecido. Não podemos, como cristãos, não podemos defender a doutrina da reencarnação e, ao mesmo tempo, defender a doutrina da ressurreição em Cristo Jesus e na volta de Cristo. Reencarnação e ressurreição do corpo não combina, não se junta, não dá certo, ok? Agora eu vou passar aqui para o segundo passo aqui. Deixa eu ver aqui se eu terminei todas.
Livro 4, página 315, eu já li. Vê livro 4, página 231. Livro 4. Eu já li alguns. Se tiver alguma referência aqui em Clemente que eu não li, mas todas elas que falam sobre a transmigração da alma ou a reencarnação, Clemente, ao citar, ele é contrário a isso. Ok? Ele é contrário. Então não é verdade o que os teólogos espíritas, de forma fraudulenta e enganosa, dizem nos vídeos que Clemente e Orígenes estão entre aqueles que defendiam a doutrina da reencarnação. Isso não é verdade. Ok? Eu digo que não é verdade, primeiro porque eu estou mostrando aqui para vocês os próprios documentos. Eu tenho toda a obra aqui de Clemente de Alexandria. Eu tenho os 4 volumes que foram lançados recentemente agora aqui no Brasil, o Strômata, onde ele fala. Aqui, eu tenho também a obra de Orígenes, Peri Archon, ou Os Princípios. Orígenes, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala do progresso das almas no paraíso, tá certo? Na página 205, ele fala da restauração de todas as coisas na página 272. Orígenes, em nenhum momento aqui no Peri Archon, ele defende a doutrina da transmigração ou da reencarnação das almas. Ok, queridos? É digno de nota isso. Orígenes, jamais ele defendeu a doutrina da reencarnação. Então é mais uma mentira dos espíritas em trazerem Orígenes para a discussão e dizer que ele acreditava na reencarnação. E eu vou mostrar nas suas próprias palavras aqui em outra obra que ele, ao contrário, combatia. Vamos aqui. Orígenes. Eu tenho aqui, felizmente eu tenho aqui outra obra dele. Comentário de Orígenes ao livro, ao Evangelho de Mateus. Olha o que Orígenes diz. Livro 13. Vamos começar aqui. Elias já veio, ele está citando as palavras de Cristo, e o que foi dito pelo Salvador se referia a João Batista. E que estas coisas sejam ditas como ilustração da passagem diante de nós, mas agora, de acordo com a nossa capacidade, investiguemos também as coisas que nele estão armazenadas. Neste lugar, não me parece, olha o que a Orígenes diz, neste lugar, não me parece que por Elias a alma é falada, para que eu não caia no dogma da transmigração, que ele fala de reencarnação, que é estranho à Igreja de Deus e não transmitido pelos apóstolos, nem em qualquer lugar estabelecido em as Escrituras. Então aqui, vejam as palavras do próprio Orígenes. Ele diz claramente isso que vocês leem aqui, que nós ouvimos. Vamos ver aqui. Aí aqui ele continuou. Vamos ver o que ele diz. Pois, se por hipótese, na constituição das coisas que existiram desde o princípio até o fim do mundo, a mesma alma pode estar 2 vezes no corpo, por que razão deveria estar nele? Tá certo? Aí aqui vamos ver o que ele diz aqui mais. O que Orígenes diz? Mas para quem tem discernimento sobre a natureza das coisas, é claro que cada uma dessas coisas é adequada para derrubar a doutrina da transmigração. Palavras de Orígenes. Eu estou lendo aqui no comentário ao Evangelho de Mateus, livro 13. E aqui continua Orígenes. Julguei necessário me deter algum tempo no exame da doutrina da transmigração, por causa da suspeita de alguns, e aqui ele está falando obviamente de cristãos, né, que existiam no tempo dele, que supõem que a alma em consideração era a mesma em Elias e em João, sendo chamada no primeiro caso Elias, e em segundo caso João, e que não a parte de Deus. Ele havia sido chamado João, como fica claro pelas palavras do anjo que apareceu a Zacarias. Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome João. E pelo fato de Zacarias ter recuperado a fala, depois de ter escrito na tabuinha que aquele que havia nascido deveria ser chamado de João. Aqui entra as palavras de Orígenes. Ele está comentando aqui. Mas se fosse a alma de Elias, então quando ele foi gerado pela segunda vez,
ele deveria ter sido chamado Elias, ou para a mudança de nomes, algum motivo deveria ter sido atribuído, como no caso de Abrão para Abrão, Sara e Sara, Jacó e Israel, Simão e Pedro. E, no entanto, nem mesmo assim seu argumento no caso seria sustentável, pois no caso do referido, as mudanças de nome ocorreram em uma única e mesma vida. Mas alguém pode perguntar se a alma de Elias não estava primeiro no Tesbita e depois em João, o que poderia ser em ambos, os quais o Salvador chamou de Elias? Prossegue a Origens. Eu digo que Gabriel, em suas palavras a Zacarias, sugeriu qual era a substância em Elias e João, que era a mesma. Pois ele diz, muitos dos filhos de Israel, ele converterá ao Senhor seu Deus, e irá diante de sua face no espírito e poder de Elias. Pois, observe, ele não disse na alma de Elias, caso em que a doutrina da transmigração pode ter algum fundamento, mas no espírito e poder de Elias, pois a Escritura conhece bem a distinção entre espírito e alma, como Deus vos santifica em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, vamos continuar. E a passagem, bendizer ao Senhor espíritos e almas dos justos, como está escrito no livro de Daniel, de acordo com a Septuaginta, representa a diferença entre espírito e alma. Elias, portanto, não foi chamado de João por causa da alma, mas por causa do espírito e do poder, que de forma alguma conflita com o ensino da igreja, embora eles estivessem anteriormente em Elias e depois em João. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, mas as almas dos profetas não estão sujeitas aos profetas. E o espírito de Elias descansou sobre Eliseu. Mas devemos perguntar se o espírito de Elias é o mesmo que o espírito de Deus em Elias, ou se eles são diferentes um do outro, e se o espírito de Elias que estava nele era algo sobrenatural. Vamos ver o que ele diz mais aqui sobre a questão. Aqui, ó. E da mesma forma, por Elias neste lugar, não entendo a alma desse profeta, mas seu espírito e seu poder, pois estes é por meio dos quais todas as coisas serão restauradas, para que quando eles forem restaurados e como resultado dessa restauração se tornarem capazes de receber a glória de Cristo. Bom, queridos, aqui eu li no próprio comentário de Orígenes, comentário ao Evangelho de Mateus. Então você vê aqui claramente que Orígenes ele era contrário à doutrina da reencarnação ou transmigração da alma. Então eu estou provando aqui para você a inveracidade da fala dos espíritas quando eles trazem como exemplo Orígenes e Clemente de Alexandria. E dizem que eles defendiam a doutrina da reencarnação. Isso não é verdade. Nos vídeos anteriores que eu lancei, você pode estar... Eu lhe convido você a assistir os meus vídeos anteriores. Eu já usei muitos versículos bíblicos. Eu trouxe a explicação de acordo com os espíritas e ofereci a refutação à luz da Bíblia Sagrada. Por isso eu não usei aqui neste vídeo versículos, porque eu já usei nos outros vídeos. Você pode estar vendo os meus vídeos anteriores a este que eu estou lançando agora. Aqui o meu propósito foi apenas trazer um fundo teológico e histórico da doutrina. Tá certo? E com isso eu quero aqui lhe dizer, não vou ler mais porque já li em outros vídeos, mas eu estou aqui, tenho em mãos aqui, ó, algumas obras de Platão, Timeu e Critias ou a Atlântida. E aqui eu tenho também Fédon. Aqui nestas obras, é Platão quem defende claramente que a alma, ela não somente é pré-existente, mas ela se reencarna. Ele defende a transmigração das almas, ou da alma, em vários corpos. Isto é uma doutrina platônica, e que ela foi defendida, sim, por alguns cristãos, mas não pelos pais da igreja. Foi defendida por alguns tidos como cristãos, como a gente percebe na fala de Orígenes, mas esses cristãos, eles eram tidos pela igreja oficial da época como hereges,
como sectários, como inimigos da igreja oficial, que de fato eles eram. Por exemplo, Marcião diz Clemente de Alexandria que ele defendia a doutrina da reencarnação. Agora veja bem, por que Marcião defendia? Porque Marcião ele não acreditava na ressurreição. Para Marcião, o corpo ele contaminava a alma. Marcião ele negava também a encarnação de Cristo. Marcião ele fazia distinção entre Cristo e Jesus. Ele disse que Jesus sim nasceu, mas o Cristo não nasceu. Então Marcião dizia que o Cristo era um e que Jesus era outro. E além disso, Marcião ele dizia, ou melhor, os gnósticos no geral diziam isso. Tratando-se de Marcião, ele dizia que Jesus era apenas uma aparência, não era real. Marcião ele dizia que Jesus era apenas uma aparência, Jesus Cristo era apenas uma aparência, não era real, ou seja, ele não era corporal, porque Marcião para ele o corpo era corruptível, era imundo, e a alma não poderia entrar num corpo sem se contaminar. Logo, ele considerava Jesus Cristo como puro, mas aquilo que se olhava para Jesus não era uma realidade. Então, a partir daí, Marcião ele também negava a doutrina da ressurreição e advogava a doutrina da reencarnação ou transmigração. Então veja que de fato é incompatível, você não pode defender as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você defende a doutrina da ressurreição ou da reencarnação. Mas as duas você não pode defender. Com isto, eu espero ter contribuído para o seu elevo espiritual e um melhor conhecimento, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.